Vamos falar de time titular, time reserva, essas coisas que vocês perguntaram. No React, fala, o assaltante de banco falou que já deixou um like. Valeu, amigo, mas cuidado aí com os assaltos. É, Cássio, óbvio. Fagner, óbvio. Aí, Gil e Bruno Mendes ou Gemerson? Eu falei ontem, né? Na minha opinião, ele dividiu o Gil e o Gemerson para não ficar zagueiro muito inexperiente em um jogo. Coloca um experiente num jogo, outro experiente no outro. Mas para mim, na cabeça dele, ainda são titulares Gil e Gemerson. Mas se ele continuar com esse pensamento, vai virar uma dupla Gil e Bruno Mendes e o Gemerson provavelmente com o Raul Gustavo. Aí vamos lá. Na esquerda, tem o Fábio Santos e o Piton. Para mim, está em aberto a lateral esquerda, porque o Fábio está muito mal. O Fábio entrou muito bem no ano passado, no Campeonato Brasileiro. Ele ficou uma série de jogos aí invicto, né? No ano passado. Luan Silva, Belo, cheguei agora na live já dando aquele like monstro. Obrigado. Os meninos da zaga estão muito bem. Bruno, Raul e João Vitor. Wellington Barbie, ou Barbie, não sei. Concordo, o Bruno está bem. O João Vitor, para mim, foi um dos melhores em campo na partida contra a Ferroviária. Mas o Fagner é o Fagner, né, amigo? Não tem como você falar que o Fagner vai virar reserva do Corinthians. O Fagner joga muito. Para mim, o Fagner joga muito. Então, o Piton, ele tem algumas falhas, principalmente defensivas. Você tem que colocar um zagueiro, um volante na cobertura dele. Então, você gasta, né, em tese, um jogador quando você põe o Piton em campo. Ele precisa aprender a marcar. Quando volta o Mantuan. Acho que o Mantuan deve voltar dentro de pouco tempo, viu, amigo? Não deve demorar, não, porque ele já está fazendo a transição para o campo. Enfim, baita jogador o Mantuan. O Edipo Rodrigues escreveu um ponto. Ponto para você também. O Piton pode evoluir, mas no presente julgo muito cru. Sérgio Melo. Eu sempre digo que é mais fácil você ensinar um cara com habilidade a marcar do que ensinar um cara que só marca a ter habilidade. Então, o Piton tem muita habilidade. Ele foi jogador de futsal, né? Ele cruza muito bem, ele tem um passe muito bom. Precisa ensinar a marcar. O Guilherme Arana era assim, não sei se vocês lembram. Quando o Arana subiu para o profissional do Corinthians, todo mundo falava que ele não sabia marcar. Aprendeu a marcar. Olha o Guilherme Arana, o que aconteceu, né? Foi para a Europa, voltou, está no Atlético Mineiro, mas está ganhando zilhões de reais, né? Apesar de ter voltado para o Brasil. Enfim, acho que o Piton deve ter esse mesmo futuro. Em algum momento ele vai tirar a titularidade do Fábio Santos. Não sei quando, não sei se é agora, se é no meio do ano, se é no final do ano, mas o Piton está sendo preparado para ser titular do Corinthians. O Gabriel, tá bem. Melhor momento do Gabriel nos últimos tempos aí é agora. Eu acho que não perde a vaga, principalmente o Xavier tendo feito aquela cagada lá na partida contra a Ferroviária. Segundo volante, jogou o Ramiro contra o Guarani. É importante eu falar, conversei com algumas pessoas lá do Corinthians, faz umas 2 semanas, mais ou menos, não foi agora, e essas pessoas estavam discordando do Mancini na escalação do Gabriel com o Ramiro, porque disseram que um time com o Gabriel e o Ramiro não tem saída de jogo, não tem saída rápida, demora muito. São dois jogadores lentos. O Ramiro, quando ele era escalado no ano passado na ponta direita, ele até ia bem, eu até defendia a permanência do Rodrigo no time, porque ele fazia uma espécie de Romero, né? Atacava e voltava para marcar, fazia a cobertura do lateral. O Fagner, quando atacava, o Ramiro voltava. Enfim, é um cara que consegue fazer isso. Agora, ele na função de segundo volante, era mais do lado do Gabriel, que praticamente só marca. Cara, o time perde muito qualidade no meio de campo. E não sou eu que estou falando, são pessoas de dentro do Corinthians. Então, a Milena está falando Camacho e Cantillo. Eu acho que é Gabriel e Camacho ou Cantillo. Gabriel, Camacho ou Cantillo. Ou o Camacho vai ser titular, ou o Cantillo vai ser titular. O Camacho foi muito bem contra a Ferroviária e o Cantillo foi poupado. Não entrou contra a Ferroviária, apesar de não ter sido titular contra o Guarani. Então pode ser que ele tenha sido poupado justamente para ser titular. A gente vai saber amanhã contra o São Bento. Aí na função de meia, cara, foi o Vitinho contra o Guarani. O Vitinho é um cara que tem muito futuro, passou por seleções de base, seleção sub-15, sub-17, sub sei lá o quê.
Quando você coloca um moleque desse, é normal que ele não vá bem na primeira, na segunda partida. Você precisa dar sequência. Então, eu acho que o ideal seria uma sequência para o Vitinho. Só que não agora. Não no momento que o Corinthians está precisando tanto de uma resposta, né, dentro de campo. O Édipo está perguntando qual é o meu time ideal. Eu estou falando exatamente sobre isso. Agora, Édipo. Presta atenção, Édipo. Então, eu acho que seria um momento de tentar colocar o Luan, pelo menos, no time. Até pelo que aconteceu na última semana, polêmica, ele entrou, jogou bem. Para mim, seria o momento de colocar o Luan. Deixa o Vitinho esperar mais um pouquinho. Mais para frente, dá para colocar o Vitinho e dar uma sequência de jogos que eu acho que ele vai voar. Assim como o Gabriel Pereira, que eu sempre defendi a escalação do Gabriel Pereira no time titular, mas depois eu fiquei observando, o Gabriel Pereira está muito franzino ainda. Ele está parecendo o Pedrinho quando subiu para o profissional, não sei se vocês lembram, que qualquer choque ele caía, se machucava. O Gabriel Pereira acho que precisa ganhar precisa ganhar massa muscular. Eu lembrei do Turco, já falei de máscara. Gabriel Pereira, na minha opinião, precisa ganhar massa muscular, igual o Pedrinho. Eu acho que ele ainda vai ser titular dessa equipe, ele tem muita habilidade, mas ainda é muito franzino. Vamos ver. Mancini perdeu o vestiário. José Roberto. Não acho, não. Não acho, não, viu, José Roberto? Se eu achasse, eu falaria. Eu não escondo essas coisas. Já teve técnico aí que perdeu o vestiário. Eu falei, um monte de gente ficou puta comigo, porque era apaixonado pelo técnico, lançou até hashtag. Inclusive, gente de outros canais aqui lançaram hashtag, falaram que eu derrubei o técnico. Mas, enfim, não vou nem citar o nome. Vocês sabem de quem eu estou falando. Esse tinha perdido o vestiário, não sou eu que falei, não, são jogadores que falaram para mim, dirigentes que falaram para mim, mas não vou voltar nesse assunto. Enfim, Luan. Aí Varanda eu acho que continua como titular. O Varanda não tá jogando pra cacete, não tá sendo, né, maravilhoso, mas está jogando o suficiente para ser o melhor jogador do Corinthians nessa posição. No outro lado, Mosquito, até porque o Léo Natel foi muito mal contra a Ferroviária, eu acho. E na frente, o Cauê, o Jô. Eu já dei minha opinião ontem. Quem não viu, assista o React. Eu dei minha opinião, não vou nem repetir a minha opinião sobre o Jô. Até para quem não assistiu, assistiu o React de ontem que eu falo sobre o Jô. A Milena fala que o Varanda tem que ser o 9. Pode ser, aí você coloca o Otero, né? Otero, Mosquito e Varanda. Aí ele faz ali o 9, não é a posição dele, mas ele faz, às vezes, de 9. Mas acho que você tem que dar uma sequência para o Cauê, porque o Cauê é muito bom jogador. O Capela falou que o Dentinho vem no meio do ano, José Roberto. Então, o Corinthians, não duvidando da informação do Capela, que é um grande repórter, mas o Corinthians tinha um acerto verbal com o Dentinho. Aí as coisas mudaram. O futebol tudo muda, cara. É igual o Corinthians tinha um acerto verbal com o Casares e depois desistiu desse acerto verbal porque o Casares parou de jogar. O Dentinho queria voltar para o Brasil. Agora o empresário dele já falou que ele quer ficar na Europa. Então, ele só volta para o Corinthians se ele aceitar receber muito menos do que ele recebe lá no Shakhtar. E ele tem muita moral no Shakhtar, né? Então, a informação que eu tenho é que ele tem um acerto verbal para chegar no meio do ano com a posição correta do Varanda. Meia esquerda, digamos. No meio, um pouquinho para a esquerda, ele cai pela direita também. É um cara de ligação, seria mais ou menos no lugar do Otero. A mesma posição do Otero, mais ou menos. Enfim, eu estava falando? Dentinho. Então, a informação que eu tenho é essa. Tem um acerto verbal para voltar no meio do ano, mas ele teria que não ter nenhuma proposta da Europa. Porque, cara, com a diferença do real para o euro, eu já falei sobre isso algumas vezes aqui. O cara que ganha em euro, mano, ele ganha mais de R$ 1 milhão por mês. Não tem cara que ganha em euro, jogador de futebol, que ganha menos de R$ 1 milhão por mês. Então, se o Dentinho resolver voltar para o Brasil, é para ganhar muito menos.